Bom dia, turma do nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje mais uma videoaula de geografia, então. Peguem um livro de vocês e abram lá na página 399 para a gente começar o conteúdo. Título: Tráfico humano e contrabando de pessoas. Semana passada nós estudamos um pouco sobre os tipos, de migrações. Vocês se lembram? Se não, dá uma olhadinha no vídeo da semana passada. Hoje em dia a gente vai encerrar esse assunto, falando infelizmente do tráfico humano, que nos dias de hoje existem esse tipo de atividade ainda ilegal e que infelizmente também não é tão comum quanto a gente pensa, certo? Como acontece isso? O contrabando humano acontece em pessoas menos favorecidas, pessoas, com poder econômico, muito baixo, que muitas vezes fogem ou querem ir para algum lugar, e existem agenciamento, aliciamento de pessoas, com a esperança de que vão trabalhar, mas na verdade elas são pegas e feitas como escravas. Muitas vezes as mulheres são feitas escravas sexuais, porque elas têm contas a pagar por causa dessas pessoas que mentem para elas que vão conseguir emprego e moradia, mas na verdade é prostituição. Crianças também, de uma forma, serem adotadas por outras, são tiradas da sua família e são adotadas por outro tipo de pessoas. Nós temos um caso muito obscuro que é o tráfico internacional de órgãos, onde as pessoas, são raptadas, são tiradas algum tipo de órgão dele ou dela, para uma pessoa que tem mais poder aquisitivo. E outros casos piores também, que não vamos citar aqui, mas também até mesmo para o caso do tráfico de drogas, onde as pessoas, são feitas cirurgias e as drogas são colocadas dentro da pessoa para que ela possa levar a droga para outros lugares, para outros países, certo? Então esse tipo de fenômeno, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje, certo? Se vocês abrirem um pouquinho depois aqui o livro de vocês na página 402, nós temos globalização e cultura, certo? Que hoje em dia, uma coisa bem interessante sobre globalização e cultura é que é muito comum as pessoas migrarem de um país para o outro, Pessoas muçulmanas, pessoas, os islâmicos, com as suas roupas características, as mulheres de burca, os homens com aquelas roupas, de linho, de lã, Isso é muito comum. Judeus, europeus, brasileiros. O que acontece? A globalização faz com que fique mais acessível para as pessoas viajarem e se encontrarem em outros lugares, Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos o Dia do Brasil, onde é feita uma festa, onde músicos aqui vão tocar lá para os brasileiros de lá, por causa da grande concentração de brasileiros. Uma coisa bem interessante que acontece, duas coisas interessantes que acontecem. As pessoas, elas acabam, durante esse processo de ir embora para um outro país, elas acabam perdendo um pouco as suas características naturais do país, de Brasil. Primeira coisa, ela não pode falar, tem que aprender a falar um segundo idioma. Outra coisa, ela tem que aprender a conviver naquele lugar onde as leis são diferentes, a comida é diferente, o clima é diferente, certo? Então ela acaba perdendo características suas e características do seu país de origem. E uma outra coisa que é benéfica, podemos falar assim, Porque por causa disso e por causa da globalização, a pessoa acaba levando essa cultura também para outros lugares onde as pessoas podem conhecer, mais um pouco e quebrar um pouco a barreira do preconceito. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada de um outro povo, de uma outra nação. Então, essas migrações, elas são benéficas nesse sentido, tá bom? Mais adiante aqui, na página 405, 406 e 407, nós temos atividades. São atividades bem simples sobre esse assunto, tá? Procurem fazer. Até o meio-dia eu vou estar disponível. Depois da 1h30 às 5h30, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Boa aula!